6h45, esse é um horário que a gente sempre dá uma pausa aqui para aprofundar um tema, para discutir um assunto importante, adquirir conhecimento. E hoje quem está na linha com a gente é a Priscila Cruz, fundadora e presidente executiva do movimento Todos pela Educação. O nosso tema é o novo ensino médio. A gente tem conversado sobre isso aqui no Nova Manhã. Existe uma discussão grande, tem gente querendo até revogar o novo ensino médio, e a gente hoje vai começar ouvindo a Priscila Cruz, e ao longo da semana a gente vai ouvir outros especialistas e outros envolvidos nessa questão do ensino médio para saber da opinião abalizada de cada um deles. Priscila, bom dia, obrigado por estar aqui com a gente. Bom dia, Mauro, bom dia a todos os ouvintes da Nova Brasil. Que discussão é essa? Por que tanta gente quer, inclusive, revogar o ensino médio, o novo ensino médio, nesse formato em que o estudante escolhe itinerários para ele seguir nesses 3 anos de ensino médio? Perfeito, Mauro. Bom, primeiro que acho que é importante a gente fazer um resgate histórico, que esse novo ensino médio, ele começou a ser pensado muitos anos atrás no Congresso Nacional, com da então Comissão de Reforma do Ensino Médio, que era o Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais. Então, essa discussão, assim, eu vejo muita gente dizendo assim, mas não houve debate, né? Não chamaram estudantes, não chamaram professores, não chamaram pessoas para discutir esse assunto. Mas, resgatando lá atrás, isso sim ocorreu. Foram muitas audiências públicas, as entidades todas representativas de estudantes, professores foram chamadas, houve assim, realmente uma discussão bastante acalorada lá no Congresso Nacional. Essa foi uma matéria que foi avançando, mas com a troca de ministério, depois que a presidente Dilma foi aconteceu o impeachment, e aí houve a troca de presidente, houve uma troca de Ministério da Educação, e lá eles aceleraram com essa matéria e fizeram uma aprovação no Congresso por meio de medida provisória, algo que o Todos pela Educação foi contra à época, porque isso acabou atropelando esse processo que vinha acontecendo de forma muito robusta, consistente, sólida, né? Uma discussão que vinha acontecendo, mas eles aprovaram por medida provisória. E a gente vê hoje, né, o reflexo disso, porque agora existe essa sensação de que não houve debate, que o debate foi atropelado e tudo mais. Enfim, esse resgate histórico é importante, Mauro, porque essa tentativa do passado de corrigir uma arquitetura curricular atrasada, monolítica, completamente fora do tom mundial no ensino médio, ela aconteceu, ela é importante, e a gente não pode agora, nesse momento, jogar tudo fora. Né? Acho que o Brasil tem um pouco esse histórico que é muito ruim, especialmente para a educação, que é de descontinuidades sucessivas. Então, quando começa a ter uma implementação, aí, obviamente, né, muita coisa dá errado. E no caso específico do ensino médio, a gente tem problemas graves, tanto na normativa quanto de implementação, lembrando que a gente passou por 4 anos sem Ministério da Educação, né, durante o governo Bolsonaro, o Ministério da Educação ficou absolutamente paralisado. Ao invés de trabalhar com estados e municípios, eles fizeram o oposto, né? Eles dinamitaram todas as pontes com estados e municípios, né? Não conseguiram trabalhar com governadores e prefeitos, então teve aí um hiato muito grande de 4 anos. A gente passou por uma pandemia, tem questões na legislação, mas que essas questões acabaram não sendo analisadas, justamente por falta de governo, justamente porque a gente estava num momento ali completamente atípico. E aí tudo isso estoura agora nesse ano, algo que a gente também já vinha alertando. Olha, em 2023 a gente vai ter muitos problemas, porque aí quando a implementação começa a acontecer, uma implementação complicada, complexa, a gente está saindo de um ensino médio com 13 disciplinas exprimidas em 4 horas, para um ensino médio agora com itinerários, com escolhas, né? Que é exatamente o que o mundo inteiro faz quando a gente olha para os países mais desenvolvidos. Agora, sem coordenação nacional e com algumas questões que ficaram pendentes de serem resolvidas, realmente está havendo aí uma resistência muito grande, chegando ao ponto de ter grupos querendo a revogação.
E, pois é, porque assim, muita gente tá se queixando e a gente recebe mensagens de ouvintes aqui falando assim, porque inclusive os estudantes estão sem aulas de inglês no segundo ano do ensino médio, o pessoal está aprendendo menos do que aprendia antes, não vai ter condições, não vai ter base para fazer um vestibular depois. Isso de fato está acontecendo? E o que seria interessante a gente fazer para corrigir a rota daqui para frente? Perfeito. Não, isso está acontecendo sim por algumas questões. Primeiro porque, vamos só para o ouvinte entender, esse novo ensino médio ele tem duas partes. Ele tem uma parte que é a formação geral básica, que é a continuidade do resto, certo? Que é todas as disciplinas e aí aquilo que eles já vinham recebendo de instrução do Fundamental 2, isso continua no ensino médio, que é o ensino médio anterior, vamos dizer assim. E aí tem uma segunda parte que são os itinerários. Uhum. Essa formação geral básica, ela na lei, e essa é uma das críticas que a gente faz e que a gente já vem conversando com o Ministério da Educação, o Conselho Nacional de Educação e o Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Educação, uma primeira medida é tirar o teto de 1.800 horas para essa formação geral básica. Não faz sentido você ter um limitante, um teto que diga o seguinte, olha, essa formação geral básica pode ter no máximo 1.800 horas ao longo de todo o ensino médio. Lembrando que com o ensino médio de 5 horas por dia, a gente tem nos 3 anos, 200 dias letivos, a gente tem 3.000 horas. Então, 1.800 horas seria esse teto. Só que quando o estudante está em tempo integral, essas 1.800 horas, elas podem cair para 1/3 apenas de toda a formação desse estudante. Uhum. Então, não faz muito sentido você ter um teto. Um outro ponto que é fundamental, Mauro, é também ter uma coordenação maior para poder limitar essa oferta de itinerários. Porque hoje, no limite, cada escola acaba definindo o seu próprio itinerário. Então, isso abre um leque muito grande de oferta, sendo que o Enem é apenas um, o material didático é apenas um, a formação de professores é uma. Então, quer dizer, não faz sentido você ter milhares de itinerários diferentes pelo país, com essa diversidade toda. Então, o que precisa ser feito? É sair dessa implementação agora imediata, que está muito ruim, que ela tem promovido a dispersão dos itinerários, né, e das trajetórias escolares dos alunos, e ir para aquilo que era o espírito da reforma, que é o aprofundamento da aprendizagem, é o exato oposto do que esse teu ouvinte está relatando, é o exato oposto disso. Então, a ideia da reforma é ter uma formação geral básica para todo mundo e cada aluno poder escolher um aprofundamento, que é muito diferente dessa dispersão toda que está acontecendo pelo país. Ou seja, não é jogar tudo fora, cancelar tudo, voltar ao que era antes, mas sim aperfeiçoar esse modelo, na sua opinião, né, Priscila? A gente tem que ter um minutinho aqui para encerrar, por favor. Exatamente, porque fazer a revogação agora, Mauro, primeiro, é jogar fora uma tentativa muito importante que o Brasil tem feito, um passo importante, até corajoso, de alinhar o nosso ensino médio àquilo que os outros países têm como formato dessa etapa. E que a gente vê, porque o aluno consegue ter o aprofundamento, ele consegue aprofundar na área que ele tem uma maior vocação, que ele tem maior desejo de ingresso depois na universidade. Então ele consegue aprofundar, acho que essa é a ideia importante. Revogar agora também é um ato autoritário, porque a gente já tem uma implementação acontecendo nos estados, tem muitos problemas, mas tem muita coisa boa acontecendo. Eu estou rodando o Brasil, olhando também muitas experiências exitosas. Então, obviamente, e é trabalho da imprensa colocar uma lupa naquilo que não está funcionando para poder alertar o poder público e fazer as mudanças necessárias. Mas esses problemas não são a maior parte do que está acontecendo no país. Então é importante a gente sempre ter também essa visão crítica de que, olha, tem problemas, vamos melhorar os problemas e não vamos ficar o tempo inteiro jogando fora aquilo que é modernizante para a nossa educação, que a gente sabe que a gente precisa tanto, ainda mais agora com inteligência artificial, com a necessidade ainda maior de entrada na universidade, enfim, tem tanta coisa para ser feita, não dá para ficar jogando fora toda hora
porque a gente encontra problemas no caminho. Tem que resolver os problemas e não ficar abandonando todo o histórico de mudança que a gente tem promovido no país. Priscila Cruz, presidente executiva do movimento Todos pela Educação, conversando aqui com a gente sobre o novo ensino médio. Priscila, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Volte sempre ao Nova Manhã. Obrigado por hoje. Bom dia. Obrigada, Mauro. Um bom dia a todos os ouvintes e a você também.